Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Graças e paz, igreja. Vou começar tomando água já. Eu sou tímido, tá, pessoal? Não parece. Eu sou, é sério. É que não dá para perceber, mas eu tô vermelho. Bom, vamos lá. Eu falo um pouquinho, bastante. Se vocês quiserem colocar lá o reloginho, me ajuda. Os meninos da câmera, ó, eu vou dar trabalho para vocês hoje, hein? Eu vou tentar ficar parado, mas eu acho que eu não consigo. Vai ter uma hora que eu vou estar ali. Eu falei para eles, ó, quando eu for pregar, vocês vão ter trabalho. Aí o Alex falou assim, me tira da escala. Eu falei, não. Mas vamos lá. Abrir as nossas Bíblias em Atos 11. Continuando aqui a série de Atos que está sendo pregada. Vocês estão acompanhando todas as pregações? Está sendo muito gostoso, né, perceber e entender a obra do Espírito Santo e tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez na igreja, e perceber que o que Ele fez na igreja Ele continua fazendo hoje ainda. Estamos passeando por esse livro que nos ensina muito e que nos traz muita luz a respeito de quem é o Espírito Santo e como Ele age e como Ele quer agir em nosso meio. Atos 11, versículo 1, que diz assim: os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios
deu Deus o arrependimento para a vida. Somente até aqui. Aqui Lucas está relatando mais uma vez o fato acontecido em Atos 9, em Atos 10, aliás, que é a conversão de Cornélio. Só que agora ele está relatando pela ótica de Pedro. Pedro, ele estava sendo cobrado pelos judeus que eram do partido, da circuncisão, dizendo: ei, você foi na casa de um gentio, você comeu com ele, você pregou para ele. E ele estava sendo questionado por eles porque tudo isso era muito incomum. Para a gente entender um pouco a história, entendendo um pouco o que estava acontecendo nesse contexto, nessa ocasião, essa é uma questão histórica muito importante, porque os judeus, eles não começaram de início, não surgiu do nada a ideia de que os judeus, eles eram separados, né? Não surgiu do nada a ideia para eles de que os gentios não mereciam a Cristo, né? É uma história um pouco mais profunda, porque no próprio texto bíblico, no começo, né, do cristianismo, quando a gente tem ali a Torá, e os judeus, eles seguiam a Torá, que nós hoje conhecemos por Pentateuco, que são os 5 livros. Então ali os judeus, eles, na sua base de fé, ali na Torá, diziam: olha, em Deuteronômio, por exemplo, diz: tu és povo santo, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Em Êxodo 19:6 diz: sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Então, dentro do contexto histórico do que aqueles judeus viviam, a separação dos gentios era algo na cabeça deles exigido por Deus. Era algo que no pensamento deles era exigido por Deus. Então, para eles, Deus os direcionava a essa separação. Por exemplo, se a gente for lembrar de Esdras, quando o povo se mistura, e Esdras, ele faz uma oração chorando, lá em Esdras 9, e ele diz: a raça santa, a raça de Deus se misturou com esses povos dessas terras. Então a gente percebe que culturalmente eles tinham essa regra de vida. Deus no início os separou para viver realmente de maneira separada, porque Deus não queria que eles misturassem o seu entendimento, misturassem o seu conhecimento e cultura. Então o povo judeu era um povo muito imaturo. Se nós formos lembrar também da história de Moisés, quando Moisés sobe e Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, o que acontece quando Moisés desce? O povo já tinha criado um bezerro, já estava adorando, já estava perdido. Então Deus, para preservar a sua aliança com esse povo, Deus dá algumas instruções de separação. E isso no Antigo Testamento, Deus vem trazendo até o momento em que Jesus se manifesta na terra, essa separação entre os judeus e entre os outros povos. Então os judeus, eles não eram, como eu posso dizer, eles não se sentiam superiores ou separados por um acaso. Eles tinham uma instrução. Então eles acreditavam que fazer qualquer coisa que iria contra essa instrução era fazer algo que iria contra Deus. E eles conheciam, eles estudavam muito bem a Torá, eles estudavam muito bem os seus princípios de fé. Então eles não podiam, por exemplo, comer qualquer coisa, porque em Levíticos 11, também na sua instrução do que comer, do que não comer, de como viver e como não viver, Deus instrui eles coisas que eles não poderiam comer, Deus instrui eles coisas que eles não poderiam fazer. Então, chegando agora, Jesus vem e começa a quebrar todos esses protocolos, começa a quebrar todos esses conceitos, começa a quebrar todas essas coisas. E aí os judeus, eles estavam, inclusive, perseguindo uns aos outros. Então os judeus que iam se convertendo ao cristianismo, que iam declarando Jesus como Salvador, eram perseguidos pelos próprios judeus. Então se a gente lembrar da história de Paulo, por exemplo, Paulo, ele era um perseguidor, era um judeu, perseguidor dos judeus, que declaravam Cristo como Salvador.
Então é nesse contexto que tudo isso acontece. É num contexto de confusão, é num contexto de transformação. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo, tudo para eles é muito novidade. E é nesse contexto que tudo isso acontece. É nesse contexto que Cornélio aparece na história. É nesse contexto que Cornélio aparece como um gentil temente a Deus, como já ouvimos sobre Atos 10. Cornélio aparece como um gentil que é temente a Deus. Ele era um capitão, por assim dizer. Ele era um capitão romano. Então ele tinha ali pessoas sob o seu comando, mas a palavra diz que ele era temente a Deus, a palavra diz que ele era benevolente, que ele dava esmolas, que ele cuidava, que ele era alguém que temia Deus. Não histórico, entendendo o que estava acontecendo. Havia uma tensão política muito forte nessa época. O imperador Calígula, ele tinha emitido um decreto de que ele queria que fizesse uma estátua no templo em Jerusalém, e aí tinha uma briga entre os judeus e os romanos e os gentios, tudo isso acontecendo. Então essa história, a gente tem que considerar de fato a importância dessa história, porque ela acontece em meio a todo esse caos. Em meio a todo esse caos que vem acontecendo ali com o povo judeu, Cornélio tem uma visão de um anjo. Então Cornélio tem uma visão de um anjo, e esse anjo diz: chame a Pedro. E lá Pedro tem uma visão de um lençol. E o Espírito Santo dizendo para ele em seguida dessa visão: vá com eles. Então nesse turbilhão de coisas acontecendo, nesse caos político, nesse caos religioso, os judeus entre os próprios judeus perdidos, não sabendo o que estava acontecendo, os judeus com os gentios nessa briga política, nessa questão de separação, sabendo nós estamos desagradando a Deus quando nos juntamos com eles. Então tudo isso está acontecendo. E aí chegamos aqui em Atos 11. Vocês estão comigo, amém? Eu sou tímido, pessoal. Vou tomar mais água. Espera aí. E então chegamos nesse momento. E aí Deus se revela a Pedro. Deus revela a Pedro a sua visão. Deus revela a Pedro uma visão por meio de uma visão. E o tema dessa mensagem, ela é quando a igreja precisa rever seus conceitos. Achei um tema até um pouco difícil, Esse aí devia ter ficado não para o seminarista, Para o seminarista deveria ter sido algo mais fácil, assim. Mas nesse momento Deus ele queria tratar essa transformação no conceito, na forma de Pedro, na forma dos cristãos de verem as coisas. E então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para rever os nossos conceitos. Alguém que precisa rever os conceitos, primeiro precisa conhecer a palavra. Para você rever e transformar um conceito, você primeiro precisa conhecer a palavra. Porque nós precisamos rever conceitos, mas mudar os nossos conceitos segundo o coração de Deus. E como que eu vou mudar algum conceito para ser transformado segundo o coração de Deus, se eu não conheço o coração de Deus? Se eu não sei o que o coração de Deus deseja, se eu não sei o que o coração de Deus quer, se eu não sei o que o coração de Deus deseja, o que Ele ama, o que Ele quer fazer, se eu não conheço a sua obra. E Pedro conhecia muito bem a palavra. Quando Pedro vê ali no lençol
os animais, que é o versículo 6, que diz assim: ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Essa visão não é uma visão por um acaso. Não foi aleatoriamente que Deus deu essa visão a Pedro. Muito pelo contrário. Aqui, Deus ele menciona na visão, lá Gênesis capítulo 6, o versículo 20, onde Moisés recebe de Deus a instrução para que na arca tivesse quadrúpedes, para que na arca tivesse animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, Deus mostra para Pedro ali toda e qualquer raça de animal. Então Deus ali ele está dizendo: olha, lembra que lá em Moisés, lá para Noé, quando foi fazer a arca, eu disse: nós vamos pegar um animal de cada espécie, de cada raça. Esses mesmos animais que foram estabelecidos por Deus, todas essas características que foram estabelecidas por Deus, são trazidas agora na visão de Pedro, e Pedro conhece isso. Então imagina Pedro tendo essa visão, e não conhecendo a Torá, não conhecendo a palavra. Pedro ia ter uma visão e fala: nossa, eu vi um monte de animais e não sei o que isso quer dizer. E muitas vezes nós somos assim, porque às vezes Deus nos dá direcionamentos sobre algumas coisas, às vezes Deus nos dá instruções sobre alguma coisa, mas por não conhecer a palavra, nós não conseguimos perceber que aquela instrução, direcionamento vem de Deus. Muitas vezes Deus está requerendo algo de você, uma forma de pensar, Deus está requerendo que você tenha uma atitude, muitas vezes Deus está te direcionando no seu trabalho, te direcionando na sua vida, te direcionando no seu relacionamento, mas por não conhecer a palavra, nós não reconhecemos que aquilo é uma direção de Deus. Então primeiro eu preciso conhecer a palavra de Deus. Para eu rever toda a minha forma de pensar e para ser transformado, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o coração de Deus. Em 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E é muito triste, esses dias eu vi um recorte de um podcast, porque não me interessava em nada continuar vendo o podcast. Mas esse recorte ele me fez pensar muito, porque eu acho que era agora me fugiu o nome, era um desses atores da Globo aí, desses pessoal meio diferente. E ele dizia, olha, estava falando sobre a Bíblia, e eles estavam conversando, e aí um dos caras que estava no podcast falou: eu sou cristão, né? Eu creio em Deus e tudo mais. Aí ele pergunta: mas você conhece a Bíblia? Ele fala: não conheço tudo. Ele falou: então, você crê numa coisa que você não conhece? E aí todo o questionamento girou em torno disso. E aí eu já saí do podcast, né? Não me convém, né, continuar assistindo, mas a verdade é que muitas vezes, muitas pessoas do mundo conhecem mais a nossa palavra do que nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos sequer dar uma palavra de esperança para alguém, porque nós não sabemos aonde buscar, nós não sabemos o que Deus disse quando nós precisamos de esperança. Muitas vezes Deus quer nos usar para derramar amor sobre alguém, mas nós não sabemos o que Deus disse sobre o amor. Muitas vezes nós queremos ser usados para que as pessoas se convertam, conheçam a Jesus, mas a gente não sabe o que Deus disse sobre o Evangelho. Então a gente não conhece a instrução, a gente não conhece a nossa regra de fé, a nossa base de fé, a gente não conhece aquilo que
deveria nos guiar na nossa vida. É necessário que nós conheçamos, queridos, porque vai chegar um momento que Deus vai requerer algo de você. E quando a dúvida te surgir, é na palavra que você vai buscar o discernimento. É na palavra que você vai encontrar o discernimento. Quando você estiver precisando tomar uma decisão importante e você não sabe onde encontrar recurso para tomar essa decisão, é na palavra que você vai ter o discernimento do que fazer. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer aquilo que é a nossa estrutura. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes nós andamos em trevas porque é a luz do nosso caminho a gente não conhece. Muitas vezes nós andamos perdidos porque nós não conhecemos a luz do nosso caminho. Não conhecemos aquilo que vai direcionar os nossos passos. E é na palavra de Deus que nós encontramos a direção para os nossos passos. É na palavra do Senhor que nós conhecemos quem o Senhor é. É na palavra do Senhor que nós compreendemos o seu coração. É na palavra dele que nós entendemos a nossa missão, a nossa vocação. É na palavra dele que nós entendemos tudo o que precisamos. Às vezes a gente vem e canta: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aí a gente levanta a mão e canta: você é tudo, você é tudo, você é tudo. Aí chega alguém e pergunta para você: o que está escrito em... Não, aí você me quebra, né? A gente canta que o Senhor é tudo. A gente diz que o Senhor é tudo. A gente até tem conversas bonitas declarando o Senhor como tudo na nossa vida. Mas quando somos questionados, nós não o conhecemos. Quando o nosso coração é colocado à prova, nós não os conhecemos. E Deus, ele te convida a conhecê-lo. Deus te convida a conhecê-lo. É um relacionamento verdadeiro com ele. É um relacionamento profundo. Sabe viver a vida abundante. Sabe viver a vida plena. Em João 15, Jesus ele está dizendo: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se a minha palavra estiver em vós, tudo quanto vocês pedirem vos será feito. Olha só que profundo. Você já imaginou tudo que você pedir se realizar? Mas se a minha palavra estiver em vós, não é só peça e tudo será feito. Não, se a minha palavra estiver em vós, tudo quanto pedires será feito. Mas tem a condição: se a minha palavra estiver em vós. Nós queremos viver a vida abundante de Deus. E Deus, ele tem a vida abundante para nós. E isso é que me deixa maravilhado e ao mesmo tempo assustado, porque nós queremos viver, Deus tem para nós, mas nós não buscamos. Nós queremos a vida abundante, nós queremos a vida plena, nós queremos viver as maravilhas do Senhor. Nós queremos viver, e Deus tem planos de paz e não de mal. Nós queremos viver tudo isso. E Deus tem tudo isso. E isso é sensacional, é incrível. Deus de fato tem tudo isso para nós. A vida abundante, os planos de paz, a vida plena no Senhor, a alegria completa. Deus tem tudo isso para nós.
Mas quando nós começamos a ouvir aquilo que precisamos fazer para viver essa vida abundante, para viver essa vida plena, aí a gente começa a dar passos para trás, aí a gente desconversa. E aí, como eu digo para a juventude, aí você me quebra, né? Mas nós precisamos conhecê-lo. Deus é a pessoa mais extraordinária e maravilhosa que você pode conhecer. Você conhece alguém legal assim, que você fala, meu, conheci um cara legal assim. Você tem alguém, não tem? A gente tem alguém. Que você olha, valeu. Eu ainda vou trazer a toalhinha, gente. Vou andar com ela no bolso assim. Você conhece, você tem na sua memória assim, alguém que você fala, nossa, que pessoa gente boa. Pessoa maravilhosa. Todo mundo conhece alguém assim, não conhece ou não? Conhece? Deus é mais legal que essa pessoa, acredita? Deus é ainda mais agradável. Deus é ainda mais gentil. Deus é ainda mais perfeito. Deus é ainda mais bondoso. Deus é ainda mais amável do que a melhor pessoa que você conhece. E Ele te convida a conhecê-lo. Ele te convida a conhecê-lo. Conhecendo a voz de Deus, e aí nós vamos para o segundo ponto, que aquele que conhece a voz de Deus, ele obedece a Deus. É necessário conhecer a voz de Deus para obedecê-la. Se você não sabe que foi Deus que falou com você, como você vai obedecer? E aqui eu coloco um peso sobre as nossas costas e ao mesmo tempo eu tiro esse peso das nossas costas, porque qual o peso? O peso de nós somos desobedientes, não obedecemos ao Senhor. E aí eu tiro um pouco desse peso dizendo, tá, mas se eu não conheço a voz, como eu vou obedecer? Então causa confusão, você não sabe se é Deus que falou com você. Você não sabe se foi Deus que te direcionou, você já teve a experiência de em algum momento você fala assim, ó, Deus falou comigo, mas eu não sei, é coisa da minha cabeça, você fica naquela. Aí você vai, então, Deus falou comigo ou é coisa da minha cabeça, ou eu estou ficando doido, ou... Porque nós não conhecemos. Quando nós conhecemos a voz de Deus, nós obedecemos a Ele. Precisamos conhecê-lo, conhecer a sua palavra e obedecê-lo. No verso 10, quando Lucas menciona que isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Então aqui tem um contexto sobre a vida de Pedro, a respeito da vida de Pedro. Então nós vamos voltar um pouquinho na história, nós vamos lá em João 13. Em João 13, Jesus chega para Pedro e fala assim, ainda essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí em João 18, Pedro nega ao Senhor 3 vezes. Um pouquinho mais à frente, João 21, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pela 2ª vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pela 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus vai e diz, então apacenta as minhas ovelhas. E aqui Deus vem para falar com Pedro, e seguindo o padrão que Pedro conhecia, porque Jesus falou com ele, vai negar 3 vezes, ele negou 3 vezes, Jesus perguntou para ele, tu me amas 3 vezes? Então Deus vem, repete esse padrão, e é por isso que é mencionado, e é importante essa menção, porque Pedro conhecia esse padrão, ele conhecia quem é que estava falando. Então ele repete 3 vezes. Então a voz falou do céu a 2ª vez, não chame impuro que Deus purificou. E a voz do céu falou a 3ª vez, não chame impuro que Deus purificou. Então Pedro entendeu.
porque ele conhecia quem estava falando com ele. E ele sabia o porquê estava falando com ele 3 vezes, porque fazia parte da história dele. E aqui vai uma coisa que nós precisamos pensar. Às vezes Deus vai falar com você, Ele construiu com você um relacionamento. Então Ele vai falar com você de uma forma que você sabe que é Ele falando com você. Ele vai usar sua própria história para falar com você muitas vezes. Ele vai usar sua própria história para te usar para falar com outros. Ele vai usar a sua própria história para que você tenha discernimento e compreensão daquilo que Ele está falando com você. Deus, Ele é muito inteligente, queridos, e às vezes a gente esquece que Deus, Ele é rico em sabedoria. Ele é absurdamente inteligente, minucioso, cuidadoso. Então a sua história, ela está te levando para algum lugar. Assim como a história de Pedro conduziu ele a este lugar, a chegar a este momento. E por que é importante a gente entender que Pedro vive esse momento? Exatamente porque Jesus declarou: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E ele diz: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro sabia que ele seria instrumento de Deus para que a igreja do Senhor fosse edificada onde ele passasse. E aqui em Atos 11 chega um momento em que ele tem que edificar a igreja dos gentios. E todo esse conflito que eles viviam poderia trazer empecilhos para que ele conseguisse edificar a igreja em meio aos gentios. Então Deus lembra ele da história dele, lembra ele do padrão de falar com ele 3 vezes, que ele negou 3 vezes, que Jesus o reconciliou 3 vezes. E a história o conduziu até esse momento. Então a sua história está te conduzindo, ou te conduziu a um lugar em Deus, a um lugar no Evangelho, a um lugar de experiência, a um lugar onde você pode compartilhar e transmitir as obras de Deus. E muitas vezes nós não queremos viver a parte ruim da história, mas é a parte ruim da história que nos forja, que nos transforma. É a parte ruim da história muitas vezes que nos faz crescer, que aprofunda o nosso entendimento de Deus. Porque Deus, Ele falou: no mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não diz: as aflições passarão longe de vocês. Ele não diz: vocês não terão problemas, vocês não terão dificuldades. Ele não diz: vocês não errarão, vocês serão perfeitos sempre. Muito pelo contrário, Ele diz: vocês são pecadores. Ele diz: aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Então, por mais que nós quiséssemos ser perfeitos, por mais que nós quiséssemos ter uma vida perfeita, por mais que nós quiséssemos ter uma construção de história linda, para chegar lá no fim do dia e falar: nossa, que história maravilhosa minha, tudo deu certo para mim, comecei a andar com 1 ano, falar com 1 ano e 2 meses, com 2 anos já estava falando inglês e espanhol, né? Me formei, nunca tirei nota baixa, nunca tive problema, nunca bati carro, nunca fiquei doente. Seria maravilhoso. Mas a vida não é assim. E tudo o que passamos constrói o nosso caráter, constrói quem somos, constrói o nosso eu, constrói aquilo que Deus quer que nós sejamos. Tudo que nós passamos, as dificuldades, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós somos afrontados e confrontados pela nossa própria vida, pela nossa própria dor, pela nossa própria dificuldade, nesses momentos o Senhor vem, o que Ele promete é: nesses momentos eu estarei convosco. E aí nesses momentos você está passando por uma luta, e aí você percebe que Deus está com você. E nesse momento, nessa luta, nessa aflição, nessa dificuldade, nesse erro, você é transformado e aperfeiçoado em Cristo, e aperfeiçoado em Cristo. Tem partes da minha própria história que
eu não gosto de contar. Tem coisas a respeito de mim mesmo que eu não gosto de compartilhar. Mas eu hoje entendo que todas essas coisas me trouxeram até aqui. Que todas essas coisas transformaram o meu caráter para que hoje eu pudesse estar aqui e, sendo o pregador da noite, entender que eu sou o pó. Para as pessoas que caminharam comigo há mais tempo, eu falava assim: nossa, esse é o momento que eu me sinto mais despreparado para fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Mas foi nesse momento que Deus olhou para mim e falou assim: é esse coração que eu quero. Então eu precisava passar por muitas coisas para chegar num momento de entender que eu sou pó e cinza, de entender o quão eu sou frágil, o quão eu sou pequeno, o quão eu por mim mesmo sou tão banal, o quão eu dependo do Espírito Santo, o quanto eu dependo de Deus. E nós temos momentos da nossa história que nós não queremos nem falar, que nós preferimos não compartilhar, que muitas vezes nós preferíamos nem ter vivido, nem ter experimentado. Mas Deus te levou até lá. Se você está passando por esse momento agora, Deus te trouxe a esse momento, para que algo seja transformado no seu coração. E se você já passou por esse momento, Deus fez você passar, para que você fosse transformado, para que você seja um testemunho daquilo que Ele faz. Rever os conceitos muitas vezes requer de nós passar pela aflição. Rever os nossos conceitos muitas vezes requer de nós passar pela frustração, passar pela perseguição, enfrentar a dor. Às vezes a gente não consegue, a gente não está aberto para rever o nosso pensamento quando está tudo bem. Quando está tudo bem, estou prosperando no trabalho, a saúde está boa. Aqui eu não preciso rever conceito, aqui eu nem consigo rever, porque está indo tudo bem. Então se eu estou fazendo aqui, está dando certo, eu continuo. Se o meu trabalho está dando certo, está fluindo, eu continuo. Eu estou lá na academia, me exercitando, minha saúde está boa, eu continuo. Então eu não quero rever nada. Mas quando nós estamos na aflição, quando nós estamos no momento de dor, quando nós estamos na frustração, quando nós estamos no meio das lutas, a gente começa a pensar: o que eu preciso mudar? Por que isso não está dando certo? O que precisa sair aqui? Que atitude eu preciso ter diferente ali? Então se você está nesse momento de aflição, precisa conhecê-lo. E conhecendo, precisa obedecê-lo. Porque haverá transformação na sua vida. E através da sua vida haverá transformação por onde você passar. Minha esposa está aqui, né? E não me deixa mentir. Ela sabe o quanto eu preciso de Deus, até para ser legal. Olha lá a carinha dela. Eu vivi uma infância meio, né? Que me fez, né, porque a nossa vida ela é construída e tem muitas coisas a respeito da nossa vida que não está no nosso controle. E a vida me fez ser quem eu era. E aí então, né, eu precisei, cristão, crente, desde berço, precisei encontrar Jesus de verdade. Mas Jesus deixou eu passar por muitas coisas, até que eu olhasse e falasse assim: eu preciso de Jesus.
E Deus permite que nós passemos por essas coisas, porque nisso é forjado o nosso caráter. Nisso Ele tira de nós aquilo que Ele não quer em nós. Nisso Ele tira de nós aquilo que não pode estar em nós. Porque Deus, quando Ele vai nos usar, nós temos que ser segundo o coração dEle. Perfeito nunca seremos. Nunca seremos perfeitos. Estaremos sempre em aperfeiçoamento, sempre em crescimento. Então aquelas lutas que me trouxeram até aqui passaram. E aí falo isso até com dor no coração, mas agora eu tenho que me preparar para as próximas, que me forjarão, para eu ser quem Deus quer que eu seja lá na frente. Nós precisamos conhecê-lo e obedecê-lo. E o terceiro ponto. O Evangelho, ele é maior do que toda e qualquer diferença, todo e qualquer problema, toda e qualquer frustração. E aqui voltando para esse contexto, os judeus, eles não é que eles odiavam os gentios, mas era bem perto. Eles diziam: nós somos o povo de Deus. Nós, vocês? E às vezes nós somos assim em vários contextos. Eita, mudou. Vixe, estou atrasado, hein? Mas às vezes nós somos assim em vários contextos. Muitas vezes nós nos consideramos superiores a outros pela nossa condição financeira, pelo nosso trabalho, pela nossa posição no trabalho. Consideramos superiores a outros pelo nosso posicionamento político. Consideramos superiores a outros pela nossa posição teológica, pela nossa posição filosófica. Dizemos: não, né? Esquerda, direita. Tem gente por aí que diz: não tem como ser crente e ser de esquerda. Tem gente que diz: não tem como ser cristão e ser de direita. A verdade é que não tem como ser cristão e ser nenhum dos dois. Porque Cristo é suficiente. Não é o posicionamento político que vai transformar a nação. Cristo é suficiente para transformar a nação. E nós militamos muitas causas, pentecostal versus não pentecostais, e aí eu vim do pentecostal, aí fui para batista, aí aquela briga arminiano, calvinista, pentecostal, fala em línguas, não fala em línguas. E essas discussões, e jovens se suicidando, e essas discussões, e jovens sendo presos nas drogas, e essas discussões se o calvinismo é o correto, ou se o arminiano é correto, ou se o que fala em línguas é certo, ou se o que não fala que é correto, ou se a minha posição filosófica está certa, ou se não está errado, e os jovens indo para o inferno, e as pessoas se perdendo, e as pessoas morrendo sem conhecer Jesus, e as pessoas ficando presas nas suas vidas, aprisionadas pelo inimigo. E nós como igreja não conhecemos a Deus, não obedecemos a Deus, mas conhecemos tudo que o Nicolas Ferreira diz, ou tudo que sei lá quem de esquerda diz, ou enfim, tanto faz. E nós nos posicionamos como alguém de mão firme teologicamente, dizendo: não, nós somos batistas, não falamos em línguas. E aí vem o pentecostal: nós somos pentecostais, falam em línguas, vocês não têm poder, vocês são frios. Eu já participei de discussão assim no seminário. Participei não, né? Eu fiquei vendo. Tipo ping-pong, sabe? Você olha assim. E enquanto a igreja está perdendo o seu tempo com tudo isso,
a causa do coração de Deus, que são os perdidos, é deixada de lado. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque se nós conhecemos a palavra, nós sabemos onde está o coração de Deus. Nós sabemos que o coração de Deus diz: não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, do judeu, do gentil, do de esquerda, do de direita, do pentecostal, do não pentecostal, do neopentecostal, do comunista, do populista, do capitalista, seja lá o que for. O Evangelho é maior que todas essas coisas. E nós precisamos conhecer a Deus para então obedecê-lo, e obedecendo nós sabemos que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas nós não conseguimos porque não conhecemos. Nós não conseguimos porque não sabemos o Evangelho, nós não conseguimos porque não conhecemos o coração de Deus. O coração de Deus é um coração de alguém que abriu mão da sua própria glória, porque se ele andasse em glória aqui na terra, todos aqueles, quando olhassem para ele, seriam consumidos. Se a gente for lembrar de Moisés, quando ele falou assim: Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória. Deus disse para ele: eu vou passar, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas, porque se você ver o meu rosto, a minha face, certamente morrerás. Então Deus passa pela fenda, Moisés vê as costas de Deus pela fenda e cai. Então o coração de Deus é o coração de um Jesus que abriu mão dessa glória, porque disse: em terra eu não posso ter essa glória, porque senão eles serão consumidos por essa glória. Então ele abre mão da glória, ele vem à terra, ele morre a morte de cruz, porque nos ama. O coração de um Deus que se entrega, um coração de um Deus que considera que seja lá o que ele tem de glorioso, não vale, porque o amor é maior. E nós nos apegamos ao nosso glorioso conhecimento a respeito do como o comunismo pode acabar com um país. Nós nos apegamos ao nosso conhecimento de como o capitalismo pode acabar com um país. Nós nos apegamos ao conhecimento teológico. Eu estudei teologia nas melhores faculdades. Maravilhoso, estuda. Eu também estou estudando, quero estudar, estudei nas melhores faculdades, mas e daí? Tem feito o que Deus mandou, nós temos feito o que Jesus pediu, nós temos seguido e vivido segundo o coração de Deus, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa capacidade financeira. O Evangelho, ele tem que ser maior. A verdade é que quando Deus ele transforma nossas vidas, Ele não transforma nossas vidas para que nós saiamos melhores e mais ricos e mais bonitos e mais fluentes, mais rendidos a Ele, cada vez mais instrumentos dEle para a salvação daquele que perdido, daquele que é encontrado pelo Senhor. Com medo. Sendo que Deus, na sua palavra, Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas se um cativo, se algum oprimido entrar na igreja,
E com o nosso louvor maravilhoso, tiveram uma manifestação de demônios, as pessoas fogem. Nós somos uma igreja covarde. Nós muitas vezes falamos, que maravilhoso, eu sou igreja, eu isso, eu aquilo, porque eu faço tal. Mas se passar um necessitado pela sua frente, ele continua necessitado. Muitas vezes nós dizemos que somos igreja, mas quando passa um necessitado, quando passa alguém que precisa de ajuda, ele vai passar por nós e vai continuar necessitado e precisando de ajuda. Nós precisamos nos levantar como igreja, mas como igreja verdadeira. Aquela igreja que foi dita que as portas do inferno não resistirão. Parece às vezes que é o contrário, que nós vamos fechar as portas da igreja para que o inferno não entre e a gente fique protegido, mas não. É a igreja avançando, é a igreja avançando, é a igreja avançando, pisando com os pés firmes, rompendo barreiras, é a igreja avançando, entrando onde ninguém quer entrar, é a igreja avançando vitoriosa sobre as trevas, vitoriosa sobre o inimigo, vitoriosa sobre o homem mau, sobre a maldade desse mundo. A gente muitas vezes não consegue nem entender porque estamos no culto. A gente não consegue entender a glória do Senhor a quem servimos. A gente cantou hoje, curou enfermos e ainda cura, Deus é o mesmo. Tudo sempre moveu e sempre proverá, Deus é o mesmo. Mas muitas vezes nós não cremos, não acreditamos nisso. Mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que curou enfermos e usou os seus apóstolos aqui em Atos para curar, para que houvesse libertação, para que os sinais acontecessem. Esse mesmo Deus está sobre nós. Esse mesmo Deus está sobre você, querido. Está sobre você o poder de orar por alguém e ele ser curado. A grande questão é que quem precisa ser curado está no hospital, mas nós não vamos no hospital. Está sobre as suas mãos o poder de orar por aquele que está preso nas drogas e ele ser liberto. Mas nós não vamos onde os drogados estão. Está nas suas mãos o poder de orar e os cativos, os oprimidos serem libertos. Mas nós não vamos onde eles estão. Nós precisamos repensar que tipo de igreja somos. Repensar que tipo de fé nós temos. Porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. O poder de Deus não diminuiu. Ele é o mesmo. O poder de Deus não enfraqueceu. Ele continua sendo o mesmo. É momento e eu vejo aqui todas as faixas etárias. E não importa a sua faixa etária. Você não é velho demais. Você não é novo demais. Você não é jovem demais. Deus, Ele quer usar a cada um de nós com poder, com mão forte. Isso é para você. Isso é para mim, isso é para nós. Não é para o outro. Não é sobre o outro que Deus quer derramar. Deus, Ele quer derramar sobre você.